Pessoal, tudo bem? Nessa semana abordaremos as 3 leis de Newton para o conteúdo de física para a primeira série do ensino médio, encerrando assim o caderno do aluno São Paulo faz escola. Bem, precisamos entender a importância de Isaac Newton no contexto da física e da matemática. Ele talvez tenha sido o cientista que causou o maior impacto na história da ciência. Desenvolveu vários estudos sobre vários assuntos que envolvem a física e que envolvem a matemática. Na matemática, foi responsável por criar um método de Newton, que é um método de aproximação para cálculo de raízes. Também elaborou o binômio de Newton, que ajudou em vários assuntos tratados na matemática. Na física, desenvolveu também muitos assuntos, criou telescópios, desenvolveu leis que estão relacionadas ao movimento, desenvolveu estudos sobre a ótica, sobre a natureza das cores. Então, ele fez diversos experimentos e estudou bastante para chegar aos resultados encontrados. Ele, até os seus 20 anos, não era um aluno que se destacasse dentro da sua sala. Ele foi um aluno mediano até essa idade aproximadamente e teve 2 momentos que marcaram muito sua trajetória, que foi quando ele comprou um livro de astronomia e ele não conseguiu entender a matemática utilizada nesse livro. Então ele decidiu estudar a matemática para que pudesse entender. E um outro momento foi quando ele teve uma briga com um colega seu de sala. E aí ele resolveu ser o melhor aluno da turma. Então, assim, nós tivemos vários estudos e vários aprofundamentos na área da ciência relacionados a Newton. Vamos essa semana descobrir um pouquinho mais sobre Newton e trabalhar as 3 leis de Newton que estão relacionadas com o movimento na parte de cinemática em mecânica. Vamos lá? As 3 leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Nós vamos estudar por que ocorre a variação da velocidade nos corpos ou porque eles tendem a não variar sua velocidade quando não são impelidos por algum tipo de força. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico. Isso significa que ele está perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante e em linha reta. Isso acontece porque não há uma força que cause maior impacto naquele corpo e que promova uma mudança na sua velocidade. Quando nós falamos de corpo parado, nós também atribuímos uma velocidade a ele, que será a velocidade zero. Então, ele estará parado. Se estiver com velocidade diferente de zero, significa que o corpo está em movimento. Se não houver uma força que seja majoritária, que tenha maior quantidade de força, nós teremos o corpo com velocidade constante. Essa velocidade constante pode ser zero ou diferente de zero para corpos em movimento. O agente responsável pela mudança no estado de movimento dos corpos é chamado de força. Será uma grandeza vetorial. Por que vetorial? Porque além de indicar, de ser importante a sua intensidade, nós precisaremos entender qual é a direção e qual é o sentido que essa força está sendo aplicada para entendermos o movimento do corpo. Ela foi batizada como Newton e tem a simbologia como N maiúsculo. Sua unidade, quilograma vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Quando o corpo possui uma força diferente de zero sendo aplicada nele, ele adquirirá uma aceleração. Toda vez que num corpo houver aplicação de força, significa que haverá variação de velocidade, a não ser que, somando todas as forças que estão sendo aplicadas num corpo, elas sejam contrárias.
aí o corpo continuará com velocidade constante. Um exemplo do que eu estou falando poderia ser: eu e um colega estamos empurrando uma mesa. Eu num sentido, ele no sentido contrário. Se nós aplicarmos a mesma força no corpo, essa mesa não sairá do lugar. Isso será porque, somando a minha força com a força dele, que está contrária, uma anula a outra. Nesse caso, não haverá aceleração. Mas, se eu aplicar uma força maior que a o meu colega, a mesa se movimentará na direção que eu estiver aplicando a força. Assim como, se o meu colega aplicar uma força maior do que eu, a mesa vai se movimentar na direção da aplicação da força dele. A primeira lei de Newton também pode ser chamada lei da inércia ou princípio da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Inércia, o que significa? É a capacidade, a tendência do corpo de se manter na forma como está. Se ele está parado, ele tende a se manter parado. Se ele está em movimento, ele tende a se manter em movimento. A primeira lei de Newton fala que o corpo se manterá na forma como ele está, a menos que haja aplicação de alguma força que provoque a mudança no seu estado. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula, o que seria uma força resultante não nula? Uma força diferente de zero sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante, ou seja, se houver aplicação de força, o corpo vai se movimentar. Um exemplo: ao pisar no acelerador do carro, um motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Da mesma forma, quando nós temos um carro se movimentando com uma determinada velocidade e o motorista freia bruscamente, o corpo tem a tendência de continuar com a mesma velocidade, por isso ele se mantém com a mesma velocidade num primeiro momento. Aí vem a importância do uso do cinto de segurança, para que, prendendo o corpo do passageiro ou do motorista ao banco do carro, os mesmos possuam sempre a mesma velocidade. Quando ocorre a batida de um carro, por exemplo, e um dos passageiros ou o motorista está sem o cinto de segurança, o corpo tende a manter a mesma velocidade que estava antes dentro do carro. Se o carro para bruscamente, o corpo do passageiro ou do motorista tende a manter a mesma velocidade, por isso muitas vezes é jogado para fora do carro, causando algumas mortes. Também podemos relacionar quando em uma curva nós nos sentimos jogados para o lado do carro. Nós não somos jogados. Acontece que o nosso corpo, pela lei da inércia, tem a tendência de manter-se em linha reta com velocidade constante. Quando o carro muda o sentido, muda a direção, talvez, o que acontece é que o nosso corpo tem a tendência de manter a linha reta e o carro muda. Então, nós comprimimos contra a lateral do carro por esse motivo, porque o nosso corpo tem a tendência de manter o mesmo movimento, exemplificando a primeira lei de Newton, e o carro vai mudar a direção. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Por exemplo, se queremos empurrar uma cadeira, nós devemos aplicar uma força. Mas se nós queremos empurrar um armário, precisaremos aplicar uma força muito maior, pois a massa da cadeira vai ser menor e a massa do armário vai ser maior. Então, a força e a massa de um corpo estão intimamente ligados. Quanto maior a massa for, maior deverá ser a aplicação da força para conseguir imprimir uma variação de velocidade no corpo. Lembrando que variação de velocidade é aceleração.
A primeira lei de Newton é pouco intuitiva. Ao rolarmos uma bola no chão, ela para diante de nossos olhos. Jamais esperaríamos que ela rolasse eternamente. No caso descrito, porém, a bola está sujeita a uma força resultante que não é nula, a uma força de atrito. Ou seja, para nós seria muito óbvio que, ao aplicar força num corpo e ele se movimentar, ao deixar de aplicar a força, esse corpo iria parar. Então, isso anularia a primeira lei da inércia, que fala que se nenhuma força for aplicada num corpo, ele mantém sua velocidade constante, pois, depois de ganhar essa velocidade, o corpo teria a tendência de manter essa velocidade. Mas nós percebemos que, com o passar do tempo, o objeto para. Isso acontece porque existe uma força chamada força de atrito, que ocorre sempre entre as superfícies dos corpos e que causa essa redução da velocidade do corpo até ele parar. A força de atrito, ela ocorre devido à rugosidade da superfície. Se você olhar no seu sapato, você vai ver que existem ranhuras na sola do seu sapato, assim como no chão também existem ranhuras. E essas ranhuras, elas se encaixam, essas rugosidades, elas se encaixam. E aí é que gera a força de atrito. Por isso é muito mais fácil você deslizar numa superfície lisa do que numa superfície rugosa, como um cimento, como uma pedra. Porque nessas superfícies mais rugosas, existem mais espaços vazios para ocorrer o encaixe entre as rugosidades das superfícies, impedindo assim que o corpo se movimente. Agora falaremos sobre a segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças ou princípio fundamental da dinâmica. Traduzida da sua forma original, é apresentada abaixo. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Ou seja, nós teremos aí uma relação que vai tratar sobre a força que é produzida e imprimida num corpo. O princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, traz a relação entre força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, nós temos uma relação entre a massa e a aceleração e a força. Quanto maior a força aplicada numa determinada massa, maior causa aceleração. Ou, se eu tenho uma massa maior, a aceleração desse corpo ficará menor. Vamos imaginar que nós temos como força o número 10. Nós aplicamos 10 newtons de intensidade de força num corpo. Para se chegar ao resultado 10, nós poderíamos ter aí como massa e como aceleração, nós poderíamos ter uma multiplicação entre 2 e 5, entre 4 e 2,5 ou entre 5 e 2. Então, vamos dizer, para um corpo que recebeu a aplicação de força 10 e tem uma massa 2, a aceleração sobraria o valor de 5. Então, com uma massa pequena, nós teríamos uma aceleração grande. Agora, vamos supor, para a mesma força 10, se nós tivéssemos uma massa igual a 5, sobraria para a aceleração o número 2. Isso significa que, se aumenta a massa para a mesma aplicação de força, significa que a variação da velocidade que vai ser ocasionada nesse corpo será menor. Ou seja, essa relação entre massa e aceleração vai ocasionar a força aplicada. Se você aplica mais força, você pode imprimir maior aceleração. Isso pensando em corpos de mesma massa. Mas se a massa altera, ela vai ter fator decisivo nessa aplicação de força. Além disso, o princípio da superposição pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. O que significa soma vetorial? Significa que eu vou somar todas as forças que existem nesse corpo sendo aplicadas e vou levar em consideração a sua direção e o seu sentido. Lembrando que as forças elas só podem ser anuladas se elas estiverem na mesma direção, mas sentidos
opostos. Se elas estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, por exemplo, está na horizontal, todas para a direita, então vai ser todas somas positivas. Mas se eu tiver na horizontal, uma para a direita, outra para a esquerda, significa que uma anula a outra. Talvez não integralmente, dependendo do valor da força aplicada. Se uma força for maior do que a outra, é óbvio que o corpo vai se movimentar para o sentido onde a força maior estiver sendo aplicada. Então, a força resultante de um corpo será igual a força 1 mais força 2 mais força 3, que será igual a massa vezes aceleração. Significa o quê? Eu vou somar todas as forças existentes sendo aplicadas naquele corpo e esse somatório das forças será igual ao somatório de todas as massas vezes a aceleração final do corpo. A terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação ou princípio da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares, ou seja, quando eu aplico força num corpo, esse corpo vai me devolver essa força. Então, sempre que houver lei de ação e reação, haverá um par de força, duas forças sendo aplicadas em corpos que estão interagindo. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, que se chama ação, recebemos desse corpo a mesma força, chamada reação, com o mesmo módulo, mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado original da terceira lei de Newton encontra-se traduzido a seguir. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei permite-nos entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Outra informação importante contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. O que significa essa mesma intensidade? Que se você aplicar muita força, o corpo vai te devolver muita força. Mesma direção, horizontal, vertical, inclinado numa determinada angulação, vai ser sempre na mesma direção, mas o sentido vai ser oposto. Se eu aplicar da direita para a esquerda, vai me devolver da esquerda para a direita. Vejamos o exemplo a seguir. Se dermos um soco na parede, sentiremos dor de acordo com a força que aplicamos, pois ao aplicar força na parede, a mesma devolve com a mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido oposto. Por exemplo, se eu der um soco muito forte na parede, eu vou sentir muita dor de volta no meu pulso, na minha mão. Mas como? Se eu apliquei a força na parede, por que eu senti a dor? Porque a parede devolveu essa força. Então, ao mesmo tempo onde eu aplico força na parede, a parede vai devolver essa força na minha mão. Então, percebam, são dois corpos diferentes, mão e parede. Eles estão interagindo, isso significa o quê? Eles precisam ter contato. Naquele momento do contato, eu aplico uma força na parede, a parede devolve essa força na mesma direção. Se eu estou aplicando na horizontal, ela vai me devolver na horizontal, mas no sentido oposto, porque se eu estou aplicando na direção positiva, ele vai devolver na negativa, para indicar que está entrando essa força na minha mão, como na figura que está aí a seguir. Nesse exemplo, nós temos uma bola chocando-se contra a parede. Perceba que a bola aplica uma força na parede. A bola é chamada de 1, a parede é chamada de 2. Então, ela aplica uma força na direção para a direita, né? Força de 1 em 2 na parede. E a parede vai devolver essa força para a bola na mesma direção, mas no sentido contrário, que é chamada de força 2 em 1.
Por isso, nós podemos relacionar que a força 1 em 2 será igual a menos a força 2 em 1. Isso significa terão o mesmo módulo, mais sinais opostos. Mesmo módulo significa intensidades iguais, valores numéricos iguais. Agradeço a atenção de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar através dos canais de comunicação que nós já estamos aí acostumados. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.